Café com a Comunidade. São 8h31 no ar o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. O nosso programa Café com a Comunidade é um projeto da equipe de jornalismo da 87.9 que aproxima esse canal de comunicação à nossa comunidade. Todos os sábados às 8h30, gente, trazendo informações para o nosso município de Santa Helena. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim, Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste e juntinhos em nome de Café Bigorna. Venha conhecer, gente, a melhor cafeteria gourmet da cidade. São cafés produzidos com requinte, qualidade e bom gosto, servindo também tortas, salgados, sucos naturais, a verdadeira soda italiana e muito mais, além de um ambiente agradável e aconchegante, né? Venha fazer uma visita, gente, hoje sábado aberto até às 21 horas e amanhã domingo das 16 às 21. Na Brasil, no subsolo do Star Shopping, 3268-8783. Você entra ali pelo ladinho ou da Lamartas ou então aqui pela porta aqui que entra para a Rádio Liberdade FM. Você tem aí o Café Bigorna. O nosso Café com a Comunidade de hoje vai conhecer um pouco das propostas dos candidatos a prefeito e vice no município de Santa Helena, Juscelê Sotoriva e Margon Strasburger. O nosso principal objetivo é conhecer as propostas dos candidatos nas seguintes áreas: saúde, agricultura, indústria, comércio e turismo e educação e cultura. Também quando será feita a distribuição do material de plano de governo e a agenda das reuniões para a semana, quais os encontros do final de semana, enfim, qual é a agenda das reuniões. A cada tema, prefeito Júcio, você terá 5 minutos cronometrados para apresentar a proposta em cada área. Lembrando que o mesmo tempo foi cedido aí para os candidatos da coligação Um Novo Tempo por Santa Helena, Copate e Zado. Primeiramente, bom dia, prefeito Júcio. Bom dia, Andréia. Bom dia aos ouvintes da Liberdade FM. Quais são as propostas da coligação Santa Helena Ainda Pode Mais para a área de saúde? Você tem 5 minutos. Bem, Andréia, na verdade, o que você pode afirmar com segurança daquilo que é proposta, primeiro é a certeza que de fato ela possa ser implementada, que ela possa ser executada. E isso faz com que a gente se credencie a vir aqui falar sobre o sistema de saúde com base naquilo que você já fez e naquilo que é a segurança que o Júcio e o Margon oferece de um governo sério, comprometido e com propostas que de fato são possíveis de serem implementadas, né? O governo que passou, que está passando, na verdade, que termina em 31 de dezembro, a partir de janeiro é uma nova história. Foram investidos na Secretaria de Saúde como nunca na história do município havia sido feito. Nós investimos 16 milhões de reais no ano passado, deve ser um número equivalente ou superior ainda nesse ano. Foram inúmeras as ações, entre elas a cirurgia de catarata, quase a fila praticamente zerada, foram mais de 800 realizadas, investimentos em especialidades, uma média aí de 50, 60, 70, 80 mil reais por mês de investimentos em períodos eleitorais, com alguns picos aí em períodos eleitorais em governos passados, fez com que a gente se comprometesse a investir de forma imediata e hoje investimos aí mais de 200 mil reais apenas em especialidades para tratar bem do nosso povo, né? Investimos em estruturação, são 3 novas ambulâncias, mais 2 em pleno funcionamento, veículos completamente renovados, micro-ônibus, serviços contratados também, além de uma estruturação que foi feita em todo o sistema público de saúde, a unidade de saúde de São Roque, de Moreninha, de subsede, do bairro São Luís, do bairro Vila Rica, todas elas restauradas, ampliadas e melhoradas, e não somente paredes frias, André, todas elas com equipe médica, São Clemente com 2 médicos, subsede 2 médicos, São Roque com 2, São Luís com 2, Vila Rica com 2 e no centro de saúde também com 2 médicos. Isso aumenta a demanda de serviço, que é aquilo que é a procura também por tratamento. Aumenta também os investimentos que são feitos na área da saúde. Então isso tudo foi possibilitando que o município criasse uma estrutura possível de ser suportada na relação de parceria com o governo federal, que é a do programa Mais Médicos aqui que atende em Santa Helena.
Boa parte desses médicos vieram desses programas. Então isso oferece condição para que as pessoas, quando procuram pelo sistema, efetivamente encontrem alguém que se preocupa com aquilo que é o seu estado. E o município foi um autor muito forte na vinda de um programa chamado Sempre Vida. É um plano de saúde, está instalado no Hospital Policlínica, e ali serão atraídos especialistas que vão trabalhar em algumas áreas. Já tem pactuado que o mamógrafo será instalado ali, as mamografias serão feitas aqui em Santa Helena, tomografia também, e exames de raio-x e exames especializados daquilo que é a ortopedia. Então a ortopedia já está pacificado aqui virar para Santa Helena, dentre outras especialidades que nós teremos aqui numa relação de parceria. Quer dizer, vai atender o programa, mas também vai atender o município naquilo que é o consórcio municipal de saúde. Isso oferece condição de segurança de dois governantes, no nosso caso, o caso do Margo, que está num outro compromisso agora, dado a demanda de procura muito forte por aquilo que é a campanha crescente de Jussi Margo, por isso não está aqui hoje nesse momento. Então são ações como essa que fazem que as pessoas sintam segurança do que aquilo que está pautado com o propósito do governo efetivamente possa ser implementado. Então, graças a Deus, a gente consegue fazer com que o sistema todo se comprometa. Uma época era tudo fragmentado, a secretaria tinha uma gestão, os pronto-atendimentos tinham outra gestão, o pronto-atendimento tinha uma outra gestão, vigilância e tudo mais. Hoje está tudo completamente integrado, com os servidores comprometidos com isso. Todos eles? Não, absolutamente todos não, mas a grande maioria comprometida com aquilo que de fato é a necessidade das pessoas. Candidato, você tem 1 minuto e 13 segundos. Eu estou sem meu tempo aqui, mas que bom, André. E algumas demandas ainda são muito crescentes, né? As pessoas têm procurado por alguns serviços e que o município pode, deve e com certeza continua sendo parceiro. Nós estamos estruturando todo o sistema também de logística e de transporte, fazendo com que os veículos saem de Santa Helena, um vai para Toledo, outro vai para Cascavel, num determinado horário, no outro mais tarde também, para oferecer mais conforto, comodidade e segurança. Investimos na qualificação e especialização e treinamento da equipe também, que possa atender melhor o cidadão quando sai daqui, quando vai para Cascavel, quando vai para Toledo, qualquer outro lugar. São pessoas que também precisam de um amparo naqueles lugares. Algumas pessoas têm dito, não, mas por que não trazer especialidades aqui para Santa Helena? Estamos buscando isso constantemente e sempre. É muito mais econômico e muito mais cômodo para o município também. Mas se pega, por exemplo, um micro-ônibus aí com 20 pessoas dentro do micro-ônibus. 5 vai para ortopedia, 3 vai para radiologia, outras 3 para pneumologia. São várias especialidades e os especialistas, infelizmente, não vêm para Santa Helena para atender poucas pessoas, como é o caso daqui. Então, mas continuamos essa busca e algumas coisas vão conseguir melhorar, sim. Seu tempo foi esgotado. Lembrando, gente, que nós não podemos abrir perguntas dos ouvintes aos candidatos hoje aqui no nosso programa, e que também nós tivemos aí a não presença, né, do Margon Strasburger devido a um motivo de compromisso pré-agendado já anteriormente. Candidato Jussi, quais são as suas propostas na área de agricultura? Você tem 5 minutos. André, a agricultura é um segmento aí que faz com que a gente tenha segurança de que aquilo que é a fonte de receita do município continue sendo ampliada. Por exemplo, a gente tem dito 2012, pegar apenas um comparativo. O município recebia aí 18 milhões de reais menos de 12 milhões de reais daquilo que era ICMS. ICMS é composto também com base naquilo que é o valor da venda bruta da produção agropecuária. E a agricultura é um grande canal de negócio para fazer com que ela seja incrementada de uma forma muito rápida. Para ter uma ideia, passamos dos pouco mais de 11 milhões de reais em 2012 para mais de 18 milhões de reais agora em 2015. Devemos ficar próximos dos 20 milhões agora em 2016. E algumas medidas que o município foi implementando. E uma delas foi fortemente ligada à agricultura, principalmente nas parcerias que tem na avicultura, na suinicultura, na atividade leiteira e também no melhoramento de estradas, de rodovias, de vias aí para oferecer condição de trafegabilidade e também para que o produtor se sinta estimulado a investir e a produzir. E a agricultura é um dos grandes mecanismos de sustentação do comércio de Santa Helena. Por exemplo, nós tivemos aí mais de 90 empreendimentos daquilo que foi avicultura, suinicultura, nessas atividades principalmente, né? Desses 90 empreendimentos, se você pegar e multiplicar por aquilo que é a média da renda anual, 65 mil aproximadamente de média de renda anual, são aproximadamente 5 milhões e meio
meio de reais daquilo que é gasto no comércio de Santa Helena. Boa parte disso é gasto, quase todo ele aqui, no comércio de Santa Helena. Aí se pega e multiplica aí por os mais 300 que tem de aviários, mais 200 que tem também na atividade da suinocultura, são mais de 500. Multiplica isso por 60, que for o caso, é uma média por ano, são mais de 30 milhões de reais que fazem com que a economia do município seja aquecido. Aí as outras atividades, muito interessante. Você pega a atividade leiteira, por exemplo, são mais de 38 milhões de reais por ano que são vindos de outros lugares para Santa Helena, que ajudam a fomentar a economia do município. Por isso, programas muito fortes, como é a inseminação artificial, como é o acesso às propriedades, como é o melhoramento de pastagem, como é as parcerias que o município tem implementado aí, também no fomento a essas atividades. Isso faz com que o produtor se sinta estimulado. O município tem sido muito parceiro. E essas propostas estão mais do que seguras, do que não só vão continuar, como vão ser melhoradas e ampliadas. Temos uma pactuação que está em plena construção, que é a UPL em Moreninha, são 10 milhões de reais de investimento por parte do município, mas mais de 50 milhões por parte da empresa, que vão gerar lá mais de 50 empregos, mas também vão gerar mais de 50 novas oportunidades na atividade da suinocultura. Temos o fomento também em subsede, que é na unidade de recria, são 180 empregos, mais de 50 milhões de investimento por parte da cooperativa, e ainda na Vila Celeste. Nesse complexo serão 350 novos postos de trabalho, 900 entre diretos e indiretos, mas também novas oportunidades para os avicultores. E assim nós vamos consolidando. São mais de 20 agroindústrias fomentadas pelo município de ordem direta, são mais de 40 em funcionamento, que de uma forma ou de outra também fomentados pelo município. Contratamos um técnico veterinário para que possamos efetivamente implantar o selo de inspeção e que essas empresas que hoje aqui na agricultura vendem só para Santa Helena com selo de inspeção municipal, também tenham essa possibilidade para expandir além das fronteiras do município. Um governo completamente comprometido com essas atividades. Algumas pessoas às vezes questionam quais são os investimentos. A nossa oposição maldosamente fala que o município investe 30 milhões de reais, vai investir 30 milhões de reais nesse governo. Não é verdade. Até cabe aquela pergunta, por que não conversamos isso, os dois candidatos, frente a frente, um perguntando para o outro, discutindo, vendo aquilo que é possível implementar, aquilo que não é possível, aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade. Nós temos números frios só de investimentos que superam a casa dos 80 milhões. Isso sem considerar que o operador de máquina, que é pago como custeio, também é um investimento quando ele vai fazer parceria no produtor. Quando você paga combustível, que quando chega a picos aí de consumo de 5 mil litros por dia, também é investimento que você vai fazer na relação de parceria, mas entra na condição de consumo. Quando você faz com que o produtor tenha plena condição de expandir negócios numa relação de parceria e que isso é considerado como custeio, também é investimento. E o município hoje está mais do que preparado com uma saúde financeira, com um saldo financeiro aí nos bancos de mais de 70 milhões de reais, que não é para ficar no banco, é para investimento e que será numa proposta ousada, conversada com a associação comercial, com a classe produtora e com os produtores agropecuários, para que a gente faça com que o fomento seja ainda ampliado. Aí fica aquela situação. Por que não conversar sobre isso, né? Se nós temos essas propostas, se já fizemos isso tudo que foi apresentado, por que não conversar sobre isso? Só de inseminação artificial tem um investimento aí de próximo de 1 milhão de reais. Entra como custeio. Mas quer um investimento melhor do que esse, do que o melhoramento genético e aumento da produção e da produtividade? São 8h44. Nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade, tratando aí sobre os temas saúde, educação, indústria, comércio e turismo, com o candidato a prefeito do município de Santa Helena, Juscelê Sotoriva. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. São 8h47. Lembrando que esse é o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, recebendo o candidato a prefeito do município de Santa Helena, Juscelê Sotoriva. Lembrando também que o nosso quadro tem o apoio do Café Bigorna. Gente, você sabe, né? Um café super gostoso, feito com total requinte, qualidade, com bom atendimento, servindo aí você de maneira agradável, né? Num ambiente agradável, aconchegante, super bacana. Venha conhecer o nosso espaço e o nosso cardápio, hein? Atendendo de segunda a sexta, das 7 às 21 horas, e hoje sábado atendendo você das 7 às 21 também. Nos domingos, das 16 às 21. Aqui, gente, no subsolo do Star Shopping, que é um café gostoso, delicioso. Café Bigorna, a melhor cafeteria gourmet da cidade.
Candidato Jussi, quais são as propostas na área de saúde, na área de educação e cultura? Você tem 5 minutos. Bem, a cultura tem dado um salto de crescimento extraordinário com algumas ações que têm sido implementadas e algumas aí muito fortes que vêm sendo trabalhadas para que a gente possa efetivamente fazer com que as pessoas tenham na cultura uma ferramenta aí de moldagem do ser humano, do cidadão. Principalmente aquilo que é arte circense, o circo é uma das ferramentas muito fortes que devem ser trabalhadas na implementação de novas ações daquilo que é a cultura. Além de tudo aquilo que está sendo desenvolvido, fazer com que seja permanecido, ampliado ações e que a gente possa ter um resultado ainda melhor do que aquilo que é a cultura no nosso município, em Santa Helena. Tem algumas pessoas que estão lá, graças a Deus, dando um bom resultado. Mas educação, recebemos ontem a informação daquilo que é o IDEB, André, a nossa IDEB foi para 6.1, 6.13, 6 ponto alguma coisa, de um crescimento muito positivo. Então, graças a Deus, faz com que a gente tenha a plena certeza de que as ações implementadas daquilo que foi o programa de gestão, na verdade é 66.1, não 60, 60.8 era do IDEB passado, ainda do ano passado, que era reflexo ainda do governo que vinha anterior, que foi o resultado em 2013, agora 2015, 66 o nosso IDEB, muito acima daquilo que é a média nacional, acima daquilo que é a média estadual também. Então, graças a Deus, o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Educação oferece plena condição para que a gente venha aqui e diga que o governo que é Estado de Jussi Margon tem a melhor proposta daquilo que é um melhoramento da condição plena do ensinamento para as crianças nossas que precisam também serem preparadas para a vida. Não tem uma única escola no município que não tenha recebido investimentos nesse tempo todo que passou, e no CEMEIS também temos o de São Roque e o de São Clemente, que devem ser os próximos aí a ser ampliados, Mas nós temos um investimento de mais de 8 milhões e meio de reais daquilo que é recurso do município e alguns de relação de parceria com o governo federal naquilo que é a estruturação física dos espaços físicos nas escolas. Esse melhoramento que teve esse salto de mais de 10%, de 60.8 para 66.1 no nosso IDEB, é graças também a um esforço tremendo dos nossos profissionais de educação, da equipe da Secretaria de Educação, mas de todos os nossos diretores, equipe pedagógica, administrativa, mas os professores em especial que dão o seu melhor, que fazem tudo de si para que a criança seja preparada para a vida. E nós temos na educação aquilo que é a base sólida para que a formação aconteça e o ser seja muito melhor preparado. E toda e qualquer transformação que aconteça em qualquer lugar que seja, não vai ser bom se ele não passar primeiro pelas pessoas. Se as pessoas transformadas conseguirem fazer isso, é uma condição de permanência de tudo aquilo que se tem como ação. Temos vários projetos que estão em andamento, esses todos vão dar continuidade. Temos as estruturações de todas as escolas que precisam ser ampliadas, que precisam ser melhoradas, e elas com toda segurança e com toda certeza continuarão com investimentos. Vocês imaginam, se nesses 3 anos e meio que nós tivemos no governo, todos esses investimentos foram feitos, todos esses avanços, como a escola de subsede, por exemplo, que desde 2001, quando estamos num processo político de gestão, esperam por algumas ampliações. Agora, nesse ano foram entregues, começou ainda no ano passado, fazer as novas salas de aulas, ampliação, conseguimos com o governo do estado também uma articulação que vai restaurar aquilo que é a estrutura estadual. Inês Mocelin passou por uma completa transformação, Marechal Deodoro, Tancredo Neves, algumas transformações, mas temos uma proposta ousada de mais de 800 mil reais de investimentos que devem acontecer ainda esse ano. São Roque, uma relação de parceria, construído salas de aula, Vila Celeste, ampliado aquilo que é a estrutura física, construído e conjugado o CEMEI junto com a escola, feito com que tenha uma integração ainda melhorada. Mas principalmente a formação, a gestão escolar, eleição para diretores e também um processo seletivo para professores, que vai ser ainda melhorado aquilo que é o processo seletivo que nós fizemos no ano passado. Então, na educação, como base sólida de fazer com que a moldagem do ser humano e que a criança seja preparada para as próximas séries que virão e principalmente para a vida, faz com que o nosso governo tenha plena segurança e certeza de vir aqui e dizer para todo mundo, falar, olha, pode confiar em Jussi Margon, pode votar em Jussi Margon,
que não vão só continuar com as ações que foram implementadas, melhorar tudo aquilo que já foi feito. E olha, gente, se tivemos um avanço de DEB aí de 60,8 para 66,1, melhorar isso não é fácil. Mas tenho certeza que se tiver alguém preparado para oferecer condição plena que essas ações possam ser melhoradas, essa dupla com certeza é o Justo e o Margo, por tudo aquilo que representam, pelo conjunto, pelas pessoas que estão acreditando, transformando e fazendo efetivamente. Candidato Justo, quais são as suas propostas na área de indústria, comércio e turismo? Você tem 5 minutos. Estou procurando respeitar bastante tempo, quando chega perto dos 5 segundos aí parando com isso, mas indústria, comércio e turismo, hoje desenvolvimento econômico e associativismo, como foi implementado, tivemos um programa de gestão compartilhada com uma parceria muito forte com a associação comercial, uma parceria muito forte com os empresários, com os setores produtivos, para fazer com que algumas ações que o município tivesse que implementar, de fato fosse pautado e como um documento a ser executado. Aquilo que é o nosso plano de governo, que foi apresentado na eleição passada, mais de 90% daquilo que foi proposto já foi executado, mas mais de 90% mesmo, gente. O nosso adversário fala que não deu 10%. Então, se fala que não deu 10%, por que não sentar frente a frente e dizer, Justo, vocês não executaram, vamos mostrar o que nós executamos ou não. Esse debate, inclusive, era para ser com os 2 candidatos. O adversário não quis, né? Falou, vocês vão num momento e nós vamos no outro momento. Então, no setor produtivo, fizemos algumas ações que nunca, em nenhum governo, conseguiu-se, num único momento, contratar, comprar, estruturar e fazer com que o parque industrial entrasse em pleno funcionamento. Estamos com o parque lá comprado, licença ambiental efetivamente pronta, a estruturação em fase final de construção, e ainda esse ano começa um processo aí para a gente designar e relocar as empresas poluidoras que estão na área central do município, que há 20 anos esperam por isso e ainda não tinha acontecido. O Parque 4 também estruturado, com 3 barracões sendo edificados para que a gente possa abrigar empresas lá e elas efetivamente oferecer condição de trabalho para aquilo que o cidadão precisa e merece. Alguns problemas tivemos durante o tempo aí com algumas empresas que fecharam suas portas, e nós tivemos que ser muito rápidos naquilo que era a resolução do problema para que as pessoas continuassem aí com aquilo que é a condição de emprego, né, com acesso ao emprego. Tanto lá em São Clemente, com o fechamento, que conseguimos resolver, está lá oferecendo mais empregos do que aquilo que tinha antes, como aquela ali que era na antiga Terra Jeans, na Rio Grande do Sul, lá embaixo, onde era também na entrada do balneário, da praia, entre outras empresas que tiveram problema, conseguimos buscar parceiros suficientes para oferecer condição de sustentação e serviço para o nosso povo e para gerar emprego e renda. E nós temos uma proposta que deve ser discutida depois da eleição. Agora não. Como eu falei antes, que nós temos uma reserva financeira superior a 70 milhões de reais, é justamente para que a gente possa apresentar, falar, olha, está aqui tudo que nós conseguimos fazer ao longo do tempo, com os mais de 80 milhões de investimentos, com mais de 70 que nós temos disponíveis para isso, e pelo menos 40 milhões desses devemos discutir com a associação comercial e com a classe produtiva e fazer com que ele se transforme em investimento e sustentabilidade para o município de Santa Helena. Temos uma condição de revisão do Tratado de Royce de Itaipu que vai se dar em 2023, e até lá nós temos ainda 385 ações que devem ser implementadas. Temos a 149 até 2017, estão todas elas sendo implementadas, e principalmente naquilo que é o setor produtivo e a geração de emprego e renda para o município de Santa Helena. O município de Santa Helena, com todas as adversidades que vêm sendo enfrentadas pelo cenário nacional, e é um cenário mais político do que econômico, que acabou se transformando em econômico e desemprego e desagregação de valor e renda. Nós somos, na região de Foz do Iguaçu, o segundo município que mais gerou oportunidade de trabalho. E não foi no setor público, gente. Para com mentira. Essas empresas que abriram, melhoraram, ampliaram. O município tem contratado muitos serviços na relação de parceria, quer seja nos acessos às propriedades, quer seja na relação de parceria com os produtores. São mais de 90 novos empreendimentos que geram mão de obra, que gera serviço na construção civil. Nós temos os barracões que estão sendo construídos aqui na cidade. Nós temos o ginásio sendo construído lá em São Clemente também. Nós temos o centro de eventos sendo construído lá na praia, numa relação de parceria com o governo federal também. Então nós temos muitas obras sendo executadas para fazer com que a economia do município continue sendo aquecida com a mão parceira do município. Nós nos preparamos para esses momentos de adversidade. E por pior que seja a adversidade que seja enfrentada na esfera federal, alguém vai ter que pagar uma conta muito cara daquilo que foi o cenário político de algumas decisões e algumas ações que fizeram.
sincero, Santa Helena está completamente preparada para atravessar toda e qualquer adversidade, sem deixar de prestar nenhum serviço na educação, sem deixar de prestar nenhum serviço na saúde, sem deixar de fazer nenhuma parceria com os produtores, mas sem deixar também de investir no comércio, como é o caso do Invest Santa Helena, que hoje disponibiliza aí 20 mil reais através de instituição financeira, com suporte de pagamento de juros. A proposta é que isso seja ampliado com valor dobrado para o ano que vem, e ainda com algumas parcerias naquilo que é o Parque 5, a relocação das empresas polidoras, que o município financia a construção do barracão através do programa do Invest Santa Helena, com juros subsidiados também, sem que o empresário pague pelo juro, mas que tenha plena condição de fazer com que o seu negócio seja sustentável, continue gerando os empregos e continue fazendo com que a economia do município seja aquecida. O comércio nosso em Santa Helena é muito forte, gente. Graças a Deus, isso é devido a tudo aquilo que o empresário, que o comerciante faz, e o município pode, deve e com certeza continua sendo parceiro. Candidato Jussi, quando será feita a distribuição do seu material e do seu plano de governo? O material já foi para a gráfica, está sendo impresso. Ele é exatamente aquilo que foi registrado como proposta nossa na Justiça Eleitoral. Não tem fantasia nenhuma. Quando construímos e registramos junto com a nossa candidatura, porque aquilo é um documento que vai ser com plena certeza executado e cumprido, como foi o último que apresentamos. O governo não é uma situação estática, com certeza ao longo do tempo aí pode sofrer alguma alteração e fazer com que seja melhorada alguma ação. Mas nós apresentamos isso como proposta, fechamos ele por completo, está na gráfica sendo impresso, na semana que vem deve ser entregue já como um documento na casa de cada cidadão. Mas o que é mais importante num plano de governo, gente? A segurança e a certeza de que quem elaborou, de onde foi buscada informação e o conjunto que aí está oferece plena condição que ele possa ser executado. Não tem fantasia nenhuma lá de pagar a energia elétrica, metade da energia elétrica para o cidadão. É impossível de aplicar uma medida como essa. Para ter uma ideia, o município hoje tem mais de 30 mil hectares de área produtiva. Nós temos aí mais de 14 mil hectares de área de pastagem. Isso dá 45 mil hectares de área que produz no município de Santa Helena. Qualquer programa que você vá implementar para oferecer qualquer condição numa relação de parceria, quer seja calcário, quer seja cama de aviário ou qualquer outro subsídio, você precisa uma fonte de recurso de pelo menos 20 milhões de reais para começar um programa como esse. Tem alguém dizendo que vai fazer. Pede qual serviço será interrompido para que efetivamente possa ser feito. Então, o município, graças a Deus, hoje está numa crescente muito positiva, muito forte, investindo muito. O nosso adversário disse que investimos apenas 10%. Se fosse 10% daquilo que é em torno de 400 mil reais que o município ainda não arrecadou, ou mais de meio milhão que eles falam que vai arrecadar, ainda não arrecadou isso, só com aquilo que é asfaltamento, 18 milhões, calçamento, 10 milhões, universidade, 8 milhões, educação, 8 milhões, parceria com aquele empreendimento, mais 10 milhões, foi meu tempo, é só isso dá os 50 milhões. Candidato Jussi, qual é a agenda das reuniões para a semana? Quais os encontros que vocês têm neste final de semana? E também na próxima semana você tem 2 minutos. André, nós temos programado, ontem tivemos em Moreninha, show de bola, agradecer Moreninha. Eu tinha uma preocupação com Moreninha, com aquilo que os números de monitoramento apresentavam, né? Eram números muito altos. Pensei, meu Deus, mas será que isso se converte em resultado de fato? E a gente conversava com as pessoas, de fato era isso. Mas ontem, nas visitas todas que fizemos, eu fazendo uma região, o Margon fazendo outra, é muito calor humano, gente, é muita confiança, é muito bom fazer campanha cumprimentando, apertando na mão, abraçando, olhando nos olhos, e as pessoas dizendo, Jussi, nós acreditamos em você, nós confiamos em você, e queremos você e o Margon junto conosco nessa caminhada. Nós temos na segunda-feira, às 2 horas, na linha Santo Antônio, lá no Morenão, às 3h30 no Morenão, às 7h30 no BNH, aqui na cidade, na terça-feira, na Baixada Amarela, às 7h30, na quarta-feira, às 2 horas, na Vista Alta e Felicidade, às 3h30 na Malasquim e Gaúcha, às 6 horas está programado na Semusa, deve ser mantida essa agenda, não vi alteração nenhuma, às 2 horas no Guarani, às 3h30 no Santo Antônio Sete Pecados, às 7h30 nós temos ali no loteamento Burchait, e na sexta-feira em São Roque. E na semana que vem, na outra semana já está programado também, na Céu Azul, Paraíso, Santa Terezinha, no Vila Rica, em São Miguelzinho, subsede, Vila Celeste e São Clemente, e fechamento com o bairro São Luís. Essa é a programação que nós temos já. É possível que sofra alguma alteraçãozinha de data para não dar nenhum tipo de conflito com ninguém, muito embora a agenda é feita em conjunto. Então, esse é o cenário que se apresenta das agendas e reuniões. Mas, André, a gente faz as visitas durante o dia, a reunião à tarde,
tarde ou à noite, conforme como tem sido, ou antecipa, faz um dia antes, ou quando não consegue passar tudo ainda passa depois, mas está muito bom. Nunca se viveu um clima tão harmônico, tão pacífico, tão tranquilo como esse em Santa Helena, num processo político eleitoral. E eu me orgulho em ter sido parte muito forte para que a gente pudesse efetivamente fazer com que fosse assim. São 9h03. Muito obrigado, candidato Justo, pela sua participação aqui no nosso programa Café com a Comunidade. Obrigado, André, e obrigado a todos os ouvintes por ter acompanhado esse processo. E daqui até a eleição, com certeza, com vitória de Jucimargo no dia 2 de outubro, para que, a partir de 1º de janeiro, tenhamos aí o governo comprometido, como de fato as pessoas esperam que seja. São 9h03. Esse foi o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado, 10 de setembro de 2016. Minha gente, entendemos que uma candidatura como a nossa, a minha e a do Margon, que representa o anseio da grande maioria da população, não pode nem deve ser ferramenta para corromper, brincar ou mentir para a população. Fique certo de que, aqui nesse espaço, você, meu amigo santelenense, tomará conhecimento de propostas de governo verdadeiras, sinceras e que podem ser cumpridas. Temos responsabilidade administrativa. Você ouviu Café com a Comunidade.